Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Não se esquece, você acabou de chegar agora, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. Esse devocional aqui de hoje, ele é um pouco diferente. Através de uma pergunta que me fizeram sobre a primeira parte do devocional dos 10 mandamentos, então eu quero aqui usar esse momento para poder esclarecer essa dúvida e você já vai entender que dúvida é essa. No livro de Êxodo, capítulo 20, que foi o texto que nós lemos, diz assim: Então Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da terra da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Essa parte aqui do texto faz muitas pessoas ficarem pensativas. Vou ler novamente só a parte que faz as pessoas ficarem pensativas. O Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, aqui no livro de Êxodo é feita essa declaração que deixa muitas pessoas aí assombradas. E assombradas por quê? Deus castigaria os filhos pelo pecado dos pais? Tá até aí hoje aí no nosso post, né, na nossa imagem, os filhos serão castigados pelos erros dos pais? Ponto de interrogação. Mas esse ponto vai durar só até o final desse devocional, porque eu tenho certeza que a palavra do Senhor vai esclarecer isso para você. Então, ao ler esse texto de Êxodo, nós fazemos essa seguinte pergunta: os filhos serão castigados pelos pecados dos pais? Antes de responder, eu quero te levar a um pensamento comum. No livro de Jó, no capítulo 2 e no versículo 10, diz: Ele respondeu. Aqui o Jó, ele está conversando com a sua esposa. E o Jó respondeu para ela assim: Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Aqui Jó diz para sua mulher que é muito bom receber coisas boas de Deus, ainda que não mereçamos, mas já o mal gera uma grande negação. A mulher de Jó, ao ver Jó agora enfermo, ela diz: Jó, o que falta? Perdemos nossos filhos, perdemos nossa riqueza, perdemos o conforto da vida e agora você está enfermo. Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. Nesse momento, o Jó ele vai dar uma resposta para ela muito inteligente. Mesmo diante daquela situação que o Jó se encontrava, se coçando ali com telhas, de tantas eram as feridas. Ele diz: de Deus aceitamos o bem e o mal, nós não podemos aceitar. Essa dúvida que nos gera quando diz que os filhos serão castigados pelos erros dos pais, faz com que nós não acompanhemos a parte B do texto que diz: Mas faço misericórdia. A parte B não, perdão, versículo 6, o próximo versículo. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, para a gente poder analisar esse texto aqui, só pensa nisso. Ele visita até a quarta geração daqueles que o odeiam.
mas ele, como diz a palavra, ele tem misericórdia até 1000 gerações daquele que os ama. Mas vamos voltar ao texto para que você possa entender o que será que Deus ele quis dizer com isso. Primeira coisa que nós vamos entender tem mais textos que falam sobre esse assunto? Sim, tem mais textos que trazem essa declaração. Segunda questão, os textos que falam sobre esse assunto, eles em algum momento se contradizem? Não. Todos os textos que falam sobre esse assunto, eles vêm nessa mesma posição, falando sobre que o Senhor visitará os pecados, né, a iniquidade dos pais nos filhos até a quarta geração e que ele terá misericórdia até 1000 gerações. Terceira questão, o texto, em algum momento, esses textos que falam sobre esse assunto, eles reafirmam algo comum? Sim, como nós falamos aqui, ambos reafirmam que o Senhor faz misericórdia até 1000 gerações, mas isso daqui não vai gerar dúvidas em ninguém. Você vê que todos que citaram esse texto não fizeram o isolamento de que o Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos. Eles não pegaram esse texto e isolaram esse texto. Eles deram aqui o bônus e o ônus da questão, vamos dizer assim. Então, quais são os textos? Aonde estão esses textos? Depois você pode procurar, mas aqui pela primeira vez em Êxodo, ao Senhor falar dos mandamentos, no livro de Jeremias, no livro de Números, no livro de Deuteronômio. E é interessante que muitas vezes nós lemos isso e simplesmente ficamos ali impactados e esquecemos por que o Senhor falou isso. Qual assunto que ele estava tratando quando ele trouxe essa afirmação? Antes da gente entender o que Jeremias ele falou a respeito desse texto, vamos voltar lá no livro de Gênesis e entender algo interessante. Gênesis não, Êxodo. Êxodo 20, versículo 5. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. O Senhor está falando aqui sobre a idolatria. Ele está aqui decorrendo sobre o assunto de idolatria e aí ele entra nessa questão. Então o Senhor está reprovando aqui nos mandamentos a idolatria e ele diz que se a idolatria ela passar de geração em geração, o Senhor visitará geração em geração. E infelizmente eles vão pagar esse preço. Estamos numa geração A que está sendo idólatra, e essa geração A perpetua que a geração B também continue idólatra, e a geração C continue idólatra. Então, eles vão receber os castigos do pecado dos pais. Aqui não está falando da herança do castigo, mas estamos falando da herança do pecado. Mas você vai entender melhor, porque Jeremias passa por uma situação que ele vai demonstrar como que o povo está vivendo essa questão da visitação do Senhor. Jeremias, ele viveu um pouco antes aí do cativeiro babilônico, e o profeta adverte o povo que se não se convertessem a Deus, eles iriam sofrer as consequências disso. E neste caso, eles pagariam não só pelos erros deles, mas dos seus pais também. Que erros eram esses? O erro da idolatria. Jeremias está advertindo: se vocês não se converterem, o Senhor aplicará o juízo dele. E não vai ser bonito. Não vai ser algo superficial. Vai ser algo terrível. Vocês serão destruídos.
vocês serão levados cativos pela Babilônia. Mas o povo não quis dar ouvidos. Mas o povo que não quis dar ouvidos vem de uma geração que os pais deles também não deram ouvidos. E como eu disse aqui, qual era o pecado destas gerações? O pecado dessas gerações era a idolatria. Então, nesse caso aqui, o castigo está vindo de uma geração desobediente. Eles estavam sendo idólatras de geração em geração. Depois que o povo sofreu o castigo por não dar ouvido e foi cativo pela Babilônia, eles começaram a reclamar. Eles diziam: puxa, tá vendo? Nós estamos aqui por causa dos nossos pais. Os nossos pais foram quem são culpados por tudo isso que nós estamos vivendo. Nesse período que já tinham sido castigados, e continuava ainda o castigo, porque aquilo foi algo destruidor para o povo. E nesse caso o profeta já não é mais o Jeremias, mas o profeta agora aqui é Ezequiel. E diante dessa reclamação do povo, o Senhor ele vai trazer uma resposta. Ele vai dar essa resposta através da boca de Ezequiel. E o Senhor responde ao povo através do profeta no capítulo 18 do livro de Ezequiel. E diz assim: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: o que vocês querem dizer? Vocês que ficam repetindo esse provérbio a respeito da terra de Israel. Os pais comeram uvas, esse aqui é o provérbio. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotoaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês nunca mais repetirão esse provérbio em Israel. Eis que todas as pessoas são minhas, assim como a pessoa do pai, também a pessoa do filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. Se um homem é justo e age com justiça e retidão, não come carne sacrificada nos altos, nem levanta os olhos para os ídolos para os ídolos da casa de Israel, não contamina a mulher do seu próximo, nem tem relações com a mulher menstruada, não oprime ninguém, mas devolve ao devedor a coisa penhorada e não rouba, reparte o seu pão com o faminto e cobre com roupas aqueles que está nu, não empresta para ter lucro e não cobra juros, desvia sua mão da injustiça e é imparcial ao julgar uma questão entre duas pessoas, anda nos meus estatutos e guarda os meus juízos, procedendo retamente, esse tal é justo e certamente viverá, diz o Senhor Deus. Se ele gerar um filho ladrão, assassino, que fizer o seu irmão qualquer uma dessas coisas, que o pai nunca cometeu, mas comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher de seu próximo, oprimir o pobre necessitado, praticar roubos, não devolver o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar para ter lucro e cobrar juros, será que esse viverá? Uma pergunta. Não viverá. Ele fez todas essas abominações e será morto, é responsável pela própria morte. E se esse filho gerar um filho que veja todos os pecados que o pai cometeu, e vendo-os, não fizer coisas semelhantes, não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher de seu próximo, não oprimir ninguém, não retiver o penhor, não roubar, repartir o seu pão com o faminto, cobrir com roupas aquele que está nu, desviar a sua mão da justiça, não emprestar para ter lucro, nem cobrar juros, executar os meus juízos e andar nos meus estatutos, esse tal não morrerá por causa da iniquidade de seu pai, certamente viverá. Quanto ao pai dele, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Mas vocês perguntam, por que o filho não paga pela iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era justo e reto. Ele guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso certamente viverá. A pessoa que pecar,
essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre este. Mas se o ímpio se converter de olha que interessante, mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é justo e reto, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, nenhuma será lembrada contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus: não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus caminhos e viva. Algumas coisas que você já tinha ouvido, possivelmente, mas não dentro desse contexto. E agora? E agora? O que faremos com a maldição? Se a tal maldição de geração em geração pode ser quebrada simplesmente com um ato de arrependimento e alguém que se volta para o Senhor. E quando esse alguém se volta para o Senhor, imediatamente esse alguém passa do status de morte para a vida. E quem é esse que hoje muda a vida? Quem é esse que hoje tem o poder de mudar destinos? Quem é esse que, diante de uma mulher prestes a ser apedrejada, fez com que ela saísse dali viva e para uma nova vida? Esse é o Cristo. Então, respondendo à questão de Êxodo, não. O que o Senhor está dizendo é que gerações, terceira, quarta gerações, muitas vezes acabam herdando o pecado. Não vai herdar o castigo, mas vai herdar o pecado. Mas que na minha geração, na sua geração, nossos filhos possam herdar a bênção do Senhor. Desculpa esse devocional ter ficado longo, mas eu tenho certeza que a partir de hoje, você que vive e vive com esse peso de uma maldição, de algo que você diz, eu estou aqui vivendo um sofrimento porque os meus pais, esqueça isso. Esqueça o que os seus pais fizeram. Agora é hora de você criar uma geração abençoada. É hora de você criar uma geração de homens e mulheres de Deus. Que você, buscando ao Senhor, você fazendo a sua parte, você vivendo na presença do Senhor, que seus filhos olhem para você e seja você o exemplo dentro da sua casa. Tenho certeza que essa dúvida, ela não foi só uma dúvida de alguém, mas eu tenho certeza que o Senhor queria trazer essa palavra ao seu coração. Ele é o Deus que abençoa, Ele é o Deus que muda, Ele é o Deus que transforma. Fique com Deus e até o próximo devocional.